Tenta guardar dinheiro, porque elas querem olhar pro quanto elas gastam, até pro seu próprio cérebro. Tô olhando pro quanto eu gasto, quanto eu gasto, quanto eu gasto. O que que vai acontecer? Você vai gastar. O ideal é, ganhou um dinheiro, lembra que eu falei o negócio de se proteger de você mesmo? Já faz isso. Nós, seres humanos, não somos confiáveis. Não somos. A gente gosta de coisas imediatas, nós somos imediatistas, a gente odeia pensar no futuro, a gente quer tudo que é simples, rápido, não quer ter que tomar muitas decisões, e aí a gente vai só se ferrando se a gente não souber disso. Então, assim, a partir de agora, já define assim, tá, qualquer dinheiro que cair na minha conta, sei lá, 20% de tudo que cair, até porque eu acredito que você deve receber bem picado, sei lá, de uma marca aqui, uma marca ali, caiu na conta, 20% já manda pra longe de você. E o seu cérebro automaticamente vai se reajustar para aquilo que tá ali na sua conta. E você não vai mais precisar ficar se preocupando se tem ou se não tem. O Brasil é o lugar que mais tem oportunidades hoje no mundo. Não existe oportunidade onde o mercado tá saturado. A oportunidade tá onde tá tudo ferrado. Só que as pessoas não percebem isso. Aí ficam com aquele papo pessimista, o Brasil é uma bosta, isso aqui. É difícil? É, muito difícil. O dinheiro existe para quem consegue transformar uma ideia em um negócio. Se você tem uma ideia, você não tem nada. Tipo, você tem criatividade, tipo, parabéns. Mas você tem que ter mais do que uma ideia. Você tem que ter uma boa execução. Você precisa entender como o mercado pensa para conseguir atingi-lo. Porque se você ficar com esse ranço, ai, mas o mercado, capitalismo... Cara, então não reclama da vida que você tem. Entenda o que o mercado precisa. E se você quer fazer parte dele, você não precisa se vender, você não precisa se sujar, você não precisa molhar a mão de ninguém. Isso aí existe? Claro que existe. Mas vai pesquisar pra saber se é todo mundo assim. Eu tinha uns 7 anos, a gente estudava escola particular, somos em 3 irmãs em casa. Aquela coisa, né, pra pedir desconto no atacado, era aquela escolinha do bairro, tá, mas que bom, conseguimos estudar bem, beleza. E aí tinha a rica da classe, assim, né, era classe média e tinha a rica. E aí ela chegou e falou, meu pai fez uma poupança, eu tinha uns 7 anos, pra gente ter um carro quando a gente fizer 18 anos. Natália, visionária desde aquela época, falou, carai, velho, um carro. E eu já queria fugir de casa desde aquela época. É sério, eu fazia planos já de fuga. Não, se eu levar uma maçã, eu preparava a mochilinha e tal. E aí eu falei, beleza, eu preciso ter um carro com 18. E aí perguntei pros meus pais se eu tinha uma poupança que nem ela tinha pra comprar o carro. Meu pai falou, não, cresça e apareça. Imagina, auge da inflação, confisco da poupança, foi bem naquela época, ali 91, 92. Eu falei, bom, então eu preciso... A gente é da mesma idade, então. Preciso dar os meus corre, eu sou de 85, preciso dar os meus corre. Como é que eu vou fazer pra ter dinheiro pra comprar um carro aos 18? E aí, de vez em quando, meu avô vinha e dava, tipo, uma moedinha pra gente. Naquela época ainda era cruzeiro, um pouco depois, né, que virou real, ali em 94, 95. E aí eu falei, preciso de dinheiro. Comecei a juntar dinheiro. Pequena mesmo, já comecei a pedir pra trocar o presente de aniversário pra todo mundo por dinheiro, guardava tudo num cofrinho, e aí eu ia juntando. Eu fazia cálculos e eu fiz um alfabeto, doida, eu sei. Eu fiz um alfabeto codificado pra que só eu soubesse quanto dinheiro tinha no meu cofre. Quantos anos você tinha? Eu comecei com 8, mas o alfabeto codificado foi com 9. Para as minhas irmãs, caso tivessem acesso ao meu cofre, se elas tirassem dinheiro de lá, só eu ia saber que elas tiraram, porque eu tinha o alfabeto codificado. Exatamente. Mas, de novo, depois estudando a economia comportamental e tudo mais, e assim, eu fui fiel ao meu plano até os 18 anos de idade. E quando eu percebi que eu não ia ter dinheiro suficiente fazendo só as manobras que eu usava, eu comecei a ganhar dinheiro das formas que eu podia. Então, eu ia para 25 de março, comprava camiseta, fazia tie-dye e vendia na escola, fazia umas pulseirinhas lá de barbante, vendia na escola, promovia uns bazares na minha casa, comecei a fazer propaganda, porque eu descobri, tipo, uma vez me chamaram pra fazer teste de propaganda, eu tinha uns 12, 13 anos, e ganhei R$50 num dia. Eu comecei a infernizar minha mãe, eu quero fazer publicidade, quer fazer propaganda. E aí, então, na minha adolescência, fiz muito desse tipo de coisa, e aí, com 18 anos, naquela época, eu tinha R$6.800. O que hoje equivaleria a R$25.000. No fim das contas, a minha madrinha tinha feito, sem eu saber, um consórcio pra mim, no meu nome. E quando eu fiz 18 anos, ela foi contemplada. E eu nunca soube disso. Na sorte, assim? Na sorte. Aos 18. Eu não sei se ela deu um lance, porque eu odeio consórcio. Então, assim... Mas, enfim. E aí, a carta era de R$11.900.
E aí deu pra comprar um casinho peladinho, mas que era maravilhoso. E aqueles R$6.800, falei, bom, isso aqui vai ser o meu primeiro passo para o meu apartamento quando eu sair da faculdade. E aí que eu comecei a investir, porque até então eu nem sabia que existia investimento. Eu fico pensando, eu já fiz esse cálculo, né, de quanto dinheiro eu perdi dos 8 aos 18. Nossa! Por não ter investido, nem que fosse na poupança, que naquela época até rendia. Hoje é uma bosta, tá? Poupança, não faça isso. Mas depois que eu fui entender que o dinheiro podia trabalhar pra mim e que quanto mais eu me esforçasse com a força dos juros compostos, aplicando em bons investimentos, e fiz muita cagada, como todo mundo, perdi dinheiro em fundos de investimento, porque, né, brilhou o olho e tal. Mas foram todos esses aprendizados que hoje me proporcionam poder ensinar isso pras pessoas. Então, assim, toda vez que você for pensar alguma coisa, fala, pô, será que vale a pena eu comprar isso hoje? Ou será que eu quero alguma coisa muito mais incrível daqui a 2 anos, daqui a 3 anos? E você não precisa, assim, se restringir aquilo do longo prazo. Aí que tá. Quando você aprende não, eu quero essa bicicleta, eu quero essa bolsa, eu quero isso. Você começa a dedicar, é a mesma coisa do tempo, você começa a dedicar melhor o seu dinheiro também. Você fala, pô, isso aqui é importante? É tão importante quanto aquilo? E aí você começa a tomar decisões melhores. Porque quando você investe, você tem que ter um objetivo para aquilo. O dinheiro, ele tem que ser um pau mandado. Você que manda ele para onde você quer. Por isso que quando você tira o dinheiro, né, pensando um pouquinho mais pro futuro, é errado essa coisa de achar que a gente só tá investindo pra daqui a 30 anos. Isso não é verdade. Eu invisto pra daqui a um mês. Porque eu tenho, tipo, minhas metinhazinhas, minhas metas, metonas, metazonas, sabe? Tipo, eu quero uma bolsa pra daqui a um mês, quero um carro pra daqui a 3 anos e quero poder parar de trabalhar daqui a 15. Então, assim, e aí as metinhazinhas, elas vão se renovando, sabe? E aí você deixa de ser refém das vitrines, deixa de ser refém das notificações, porque é você quem escolhe, você quem toma as decisões. E lembra que eu falei que o dinheiro é um pau mandado? Então primeiro você vai definir o que você quer com ele. Por exemplo, eu sempre recomendo que você tenha primeiro uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? São 6 meses do seu custo de vida investidos num lugar que seja super fácil de tirar. Então, tipo uma dessas contas digitais, numa conta digital ou num CDB que pague no mínimo 100% do CDI. Tem vídeo no canal ensinando o que é isso, tá? Vou assistir. E que um negócio chamado liquidez imediata. O que é liquidez imediata? Liquidez significa em quanto tempo você consegue tirar aquele dinheiro de lá, tá? Então, se for liquidez 3 anos ou vencimento 3 anos, não é uma boa reserva, um investimento para reserva de emergência. Tem alguns lugares que você vai encontrar tipo D mais 0. Isso significa que você pode tirar o dinheiro a qualquer momento. Então, primeiro, reserva de emergência, 6 meses do seu custo de vida, esse dinheiro vai estar trabalhando lá. Passou da reserva de emergência, aí sim você consegue destinar esse dinheiro para outros investimentos que vão pagar muito mais, vão render muito mais, ou até mesmo em ações. E aí você não vai ter que depender daquele dinheiro, sabe? Não vai precisar tirar ele a qualquer momento. Hoje, se você tem uma conta num bancão, por exemplo, num Itaú, Bradesco, Caixa, essas coisas, o dinheiro tá na conta, quem tá ganhando é o banco. Porque que acontece? O banco pega aquele seu dinheiro que tá ali mofando na conta corrente e ele usa aquele dinheiro. Ele não fica ali morrendo. Pra você, ele tá morrendo, né? Porque a inflação só vai aumentando e o dinheiro vai perdendo valor. Mas o banco, ele fica fazendo altos rolês com aquele dinheiro, passa pra lá, passa pra cá, ganha dinheiro em cima Isso daquilo. é bom falar que as pessoas não sabem, né? Pois é, poupança a mesma coisa. A galera acha que poupança, tipo, tá arrasando. Pior coisa que você vai fazer na sua vida. O banco pode pegar o dinheiro da poupança, é assim que os bancos se remuneram, né? Eles usam uma boa parte da poupança para emprestar dinheiro em crédito imobiliário. Aí pergunta, quanto que a poupança tá pagando? 2,5%. Agora deve estar um pouquinho mais, né? Com a taxa Selic, vocês veem, deve estar aqui uns 5% ao ano. Quanto é que você vai pagar no empréstimo imobiliário? Vai pagar 9%. Então, assim, tipo, você ganha tão pouco pro banco ganhar muito. E nessas contas digitais remuneradas, você bota o seu dinheiro lá e ele fica trabalhando pra você. Você já ficou com ódio de pagar imposto? Já. Tá. Se existisse um jeito de você emprestar dinheiro pro governo e ele te pagar, devolver esse dinheiro com juros, tipo, você finalmente ganhar dinheiro do governo, você faria isso? Isso é o Tesouro Direto. Então, basicamente é isso. Você empresta dinheiro pro governo e aí ele pega esse dinheiro pra, enfim, financiar obras de infraestrutura e tudo mais e fala, nossa, mas que horror, né? O governo e tal, será que dá pra confiar? Quando você faz uma previdência privada, por exemplo, a maior parte daquele dinheiro, o banco pega e compra títulos do governo. E ele te devolve uma mixaria de volta, entendeu? Então, assim, por que você vai perder dinheiro se você pode fazer isso direto? Você acha que não compensa ter uma previdência privada, então? Só a previdência, pensando lá no longo prazo, eu não recomendo de jeito nenhum.
Nenhum, porque as rentabilidades não são boas. Ai, mas a partir de quanto que eu posso investir? R$1 você pode começar a investir já. Ó, qualquer uma dessas contas digitais, vou falar nome, tá? Nubank, PicPay, PagBank, C6, Inter. Esses bancos que têm carteira digital remunerada. Porque investir em renda fixa nada mais é do que você emprestar dinheiro para um banco e receber esse dinheiro de volta com juros.